Amados e amadas, bom dia, mais uma vez nos encontrando. Hoje seria o nosso quinto encontro, seria o encontro do grupo pequeno. E a nossa aula de hoje será de Língua 2. Prestem bastante atenção, que nós vamos começar com uma fábula e vocês precisam prestar bastante atenção para poder entender. Língua 2. Muitas vezes já lamentei minhas palavras, mas meu silêncio nunca. Públio Ciro. A fábula do menestrel. Era uma vez, numa terra distante, um menestrel que se chamava Jean-Pierre. Ele adorava cantar e contar história para quem quisesse ouvir. Era muito bom nisso e, por esse motivo, sempre se formava uma grande multidão quando ele começava a cantar. Jean-Pierre viajava de cidade em cidade, cantando e contando história nas praças e vivendo do que ganhava das pessoas. Um dia, chegou a uma pequena e bonita cidade chamada Tremaine. Havia ao seu redor um muro muito alto e um fosso. Bem no meio da cidade, havia um sobranceiro e imponente castelo. Que lugar lindo, Jean-Pierre pensou. Eu realmente não me importaria de ficar aqui por mais tempo. Assim, foi direto para a praça e começou a cantar. Sua voz era muito bonita e logo se formou uma grande multidão ao seu redor. Nesse ponto, começou a contar uma história. Era uma história divertida e a multidão crescia e ria cada vez mais alto. Logo, o rei daquele país, Edmond, surgiu na sacada imaginando qual seria o motivo daquele reboliço. O rei chamou um dos seus servos e disse: "Vá e convide esse menestrel para jantar essa noite no meu castelo e entreter meus convidados." O rei deu uma grande festa para todos os seus amigos e o menestrel estava presente para diverti-los. Eles apreciaram tanto suas canções e histórias que ouviram por 5 noites seguidas. O rei Edmond lembrou-se do seu amigo, rei Lamont, que morava perto numa cidade a 20 quilômetros de distância chamada Versailles. "Eu vou enviar este menestrel para o meu bom amigo Lamont", disse o rei Edmond. "Talvez o humor de Jean-Pierre consiga adoçar o vinho azedo que ele me serve todas as vezes que vou visitá-lo." E todos riram da piada do rei Edmond. Jean-Pierre concordou em ir. Edmond, porém, insistiu que o menestrel voltasse para Tremont após visitar Versailles. "Por quê? Entre Tremont e Versailles", exclamou o rei Edmond. "Eu acho que um menestrel com seus talentos poderá sair muito bem durante o tempo em que eu quiser." Jean-Pierre chegou a Versailles e dirigiu-se ao castelo com uma carta de recomendação do rei Edmond. Naquela mesma noite, o rei Lamont deu uma festa e Jean-Pierre entreteve a todos os convidados, que riram e se divertiram até bem mais que meia-noite. Tarde da noite, enquanto todos tomavam vinho para valer, com cara de cabide, Jean-Pierre disse a um dos servos: "Mas este vinho não é nem um pouco azedo." O servo relatou o comentário de Jean-Pierre ao rei, que por sua vez pediu uma explicação. "Eu não tive a intenção de ofender. É que o vinho é tão bom que supera a reputação que possui." "Eu sabia", o rei Lamont vociferou. "Aquele beberrão do Edmond não me perdoa por aquele ano em que servi o vinho que não era tão bom numa festa. Agora então, fala para todos que só temos vinho ruim em Versailles. Creio que um bom amigo já teria me perdoado." No entanto, as palhaçadas de Jean-Pierre logo fizeram com que todos esquecessem o episódio do vinho azedo. O rei e sua corte insistiram para que ele ficasse vários dias antes de voltar para Tremaine. "Você terá que voltar regularmente se não quiser se tornar responsável por uma guerra entre meu bom amigo Edmond e eu", disse o rei Lamont em tom de brincadeira. "Uma coisa é Edmond ser sovina em relação a servir carne em suas festas. Outra, porém, é querer monopolizar a melhor fonte de diversão da terra." E todos riram da piada de Lamont.
Jean-Pierre então voltou à corte do rei Edmond. Certa noite, enquanto o menestrel os entretinha, Edmond perguntou a Jean-Pierre o que ele havia achado da cidade de Versalhes. Bom, respondeu, é uma cidade com um bom rei como Tremens. O vinho lá não é tão azedo quanto ouvi falar, e tão pouco aqui a falta de carne em suas festas, meu senhor rei Edmond. O quê? Exclamou Edmond. Lamont ainda não me perdoou pela festa onde um dos meus assados ficou tostado demais para ser servido? Se aquele glutão pensasse com a cabeça e não com o estômago, perceberia que se tratava de um acidente culinário. E agora ele fica falando para todo mundo que eu sou mesquinho em relação à carne que sirvo. Um amigo não se comporta dessa maneira. O que mais meu amigo, o rei de Versalhes, falou sobre mim? Ele me chamou de bêbado? Oh, não. Não exatamente. Então exatamente o que ele falou? Gritou Edmond e fez mais uma pausa para um outro gole de vinho. Eu prefiro não dizer, meu senhor, respondeu o menestrel. Você prefere descobrir como é nadar num fosso com a pedra amarrada no tornozelo? Ameaçou o rei. Fale! Todos os convidados prenderam a respiração. O clima estava tenso. Ele chamou-lhe de beberrão, balbuciou Jean-Pierre. Mas tenho certeza que não quis dizer isso, continuou. Ah, finalmente é verdade. Logo quando você considera alguém um bom amigo, o que falam de você na sua ausência é o que realmente pensam. A festa acabou. Vou para a cama. Encerrando a conversa, Edmond retirou-se ofendido para seus aposentos com o cálice na mão. O menestrel Jean-Pierre continuou a viajar entre Tremaine e Versalhes por vários meses. Cada um dos reis sempre fazia comentários desagradáveis e Jean-Pierre era um informante de ambos. O rei Edmond tomou conhecimento dos adjetivos que o rei Lamont lhe atribuía: bêbado, beberrão, rancoroso, gordo, desorganizado, não merecedor de sua bela esposa, inculto, injusto e indeciso. Da mesma forma, o rei Lamont entendeu que Edmond se referia a ele como glutão, fazedor de vinho azedo, rancoroso, senhor de um pequeno reino, infiel à sua dedicada esposa, pretensioso, injusto e indeciso. Naquele ano, Edmond e Lamont não trocaram presentes e tampouco pergaminhos de Natal. Um bom amigo passou a ser considerado amigo, depois aquele outro rei, aquele mentiroso de duas caras e, finalmente, inimigo. Jean-Pierre, o menestrel, mudou-se para outros reinos, porque Tremaine e Versalhes deixaram de ser tão alegres quanto eram por ocasião da sua chegada. E na primavera, os dois reis declararam guerra um ao outro. Vocês entenderam? Porque eu pedi para prestar atenção, para vocês poderem entender. O Jean-Pierre, o menestrel, ele ia de uma cidade a outra e cada vez ele falava o que um falou do outro. Só que quando chegava aos ouvidos de um dos reis, sempre chegava de uma forma diferente. Chegava com o intuito de fofoca. Embora ele não queria isso, mas chegava com o intuito de fofoca e acabou por eles declararem guerra um ao outro. Vamos lá, aplicação. Em Provérbios 12:16, o homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Em Mateus 18:15, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. O menestrel revelou-se um grande fofoqueiro. Quando cada rei ouvia de segunda mão o que o outro havia falado, o comentário saía do contexto e assumia proporções assustadoras. O que um considerava brincadeiras soava para o outro como sério insulto. O menestrel não deveria ter feito tais comentários, e os reis deveriam ter se encontrado para desfazer o mal-entendido.
orgulho e tolice complicar ainda mais a situação e uma fofoca, sem má intenção. Onde a verdade havia sido dita, terminou levando os dois reinos à ruína. Hoje, os atuais reis e menestrel. Já vi o descrito acima acontecer muitas vezes nos dias de hoje, no contexto da Igreja de Cristo. Infelizmente, isso continua ocorrendo entre cristãos, pastores e leigos, que deveriam possuir suficiente conhecimento da palavra e maturidade para evitar procedimentos semelhantes. Alguém compartilha o que considera um problema de outra pessoa para então orarem a respeito. Não querendo envolver-se, evita conversar particularmente com a pessoa em questão, que de uma forma ou de outra acaba sabendo da história. Às vezes, para piorar a situação, o que está sendo compartilhado com várias pessoas teve caráter confidencial. Tais contadores de caso muitas vezes não se sentem aptos para uma conversa elucidativa ou não querem se arriscar a serem rejeitados. O pastor João conta ao pastor Ronaldo os comentários negativos que o pastor Geraldo fez sobre ele. O pastor Ronaldo permite o envenenamento. E então diz o pastor João o que ele pensa sobre o pastor Geraldo. João conta para Geraldo. Este deixa que tais comentários o envenenem e rapidamente uma guerra civil estoura no reino. Tenho visto isso acontecer entre denominações, entre igrejas, equipes pastorais, missionários, líderes e leigos de uma igreja. As pessoas envolvem-se deliberadamente em tais situações? Quase nunca. Muito do que dizem, ou mesmo tudo, pode ser verdade. O problema está na falta de sabedoria para ficar quieto. Fazem também afirmações fora de seus contextos ou aumentam-lhes as proporções. Após tanto tempo seguindo Jesus, eles deveriam agir de forma mais correta. Não tem desculpa. Mas não pretendo me tornar juiz de tal situação. Às vezes também caio nesse mesmo pecado. É difícil resistir, falarmos a verdade à pessoa errada, na hora errada, quando todos ao redor estão fazendo exatamente isso. A maior parte das pessoas quer estar por dentro, fazer parte integrante do grupo, dos que estão atualizados. Quando eu fiz o curso de discipulado, a aula que mais mexeu comigo foi Língua 1 e Língua 2. Na época, eu fazia unha para fora e as pessoas ali me confidenciavam muitas coisas. Imagina se eu ficasse falando de um para o outro. Ora, olha só a proporção que ia causar, né? A gente tem que se calar, a gente tem que ouvir de um e se calar. Quando ouvir do outro, se calar, guardar para si. Não passar para o terceiro, para não ter problemas, né? Mãe, filhas faziam unha, irmãos faziam unha. E imagina, se uma fala da outra e eu fosse contar. Olha o problema, né? Então essa aula se mexeu muito comigo, porque às vezes as pessoas vinham me confidenciar alguma coisa e eu até às vezes falava algo sobre aquilo. Mas depois dessa aula eu comecei a me calar, sabe por quê? Às vezes a gente fala aquilo que a pessoa não quer ouvir. Às vezes a pessoa vem te confidenciar alguma coisa, vem te falar alguma coisa, mas ela quer só que você escute. Ela não quer que você fale nada, porque às vezes o que você falar não é aquilo que ela quer ouvir e acaba magoando a pessoa. E não é sempre que toda a verdade deve ser revelada. Isso também. Porque existe um momento certo, a hora certa, para falar as coisas. E tem vezes que merece nem ser falada. É verdade. Quer uma prova disso? Diga a alguém que você possui algumas informações confidenciais sobre ela, ou sobre uma pessoa que ela conhece. Observe então as reações apresentadas, desde um contorcer de face até um visualizar da expressão, enquanto tenta conseguir descobrir um meio legítimo de fazer com que você conte o que sabe. Parte da nossa motivação em fazer fofocas
é a aceitação que recebemos da pessoa para quem passamos a notícia. Ou seja, a fofoca ela só nasce na medida que nós aceitamos ouvir. Percebemos que as pessoas apreciam ouvir o que dizemos, mesmo que as notícias não sejam boas. Sentem-se privilegiadas e incluídas por terem recebido a informação. No entanto, a fofoca é um dos pecados mais comuns, destrutíveis e menos confrontados no corpo de Cristo. Separa amigos, colegas, cria mal-entendidos, desencoraja, cultiva deslealdades e desconfiança, convive com o mal. Ao invés de regozijar-se com a justiça, justifica pecados e incentiva julgamentos. Tem causado um tremendo estrago entre leigos, pastores, igreja e a própria reputação de Cristo. Em Tiago 3,6, ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como é posta ela mesma em chamas pelo inferno. E aparentemente, o problema da fofoca não é nada novo. Dominando a língua. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é perfeito e é capaz de controlar todo o seu corpo. Tiago 3:2. Uma das coisas mais difíceis de fazer é dominar a língua. Embora sabendo que aqui na Terra não seremos perfeitos, é vital dominarmos melhor nossas línguas. Ao menos, devemos amadurecer a ponto de não causarmos tanto dano ao reino de Deus. Alguém pensa que é religioso? Se não souber controlar sua língua, a sua religião não vale nada e ele está enganando a si mesmo. Tiago 1:26. Controlar a língua é importante para nós mesmos, para a igreja e para a glória de Cristo. Lealdade versus fofoca. Nossa última tarefa em Língua 1 foi importante, pois será uma ferramenta espiritual que servirá como exercício para a preparação da tarefa de hoje. Se você conseguiu sair-se bem na disciplina do silêncio, achará mais facilidade em realizar esta parte. Basicamente, iniciaremos um processo onde estaremos desenvolvendo lealdade. Tentaremos parar de falar mal das pessoas e fofocar. Precisamos mudar. Podemos desenvolver a qualidade positiva da lealdade ou escolher o caminho mais fácil e falar mal das pessoas pelas costas. Existem poucas pessoas leais. Uma das características da lealdade é a capacidade de não espalhar notícias sobre outros, sejam estas verdadeiras ou não. Em geral, as pessoas leais são muito amadas e dignas de confiança. É arriscado e tolo confiar em quem costuma fazer fofoca. Se alguém fala mal de você, tenho boas razões para crer que amanhã estarão falando mal de mim. O mexeriqueiro revela o segredo. Portanto, não te metas com quem muito abre seus lábios. Provérbios 20:19. O fato de sermos leais fará com que nossa paz de espírito aumente, pois nos proporcionará uma consciência limpa, proveniente de sabermos que não prejudicamos os que nos rodeiam. O que é falar mal de alguém? Certamente tal atitude é um tanto arbitrária, mas nestas semanas, para esta tarefa, consideraremos falar mal de alguém, caso um ou mais das afirmativas que seguem sejam verdadeiras. Você gostaria que algo semelhante fosse dito a seu respeito? É uma pergunta. Você ficaria satisfeito se alguém transmitisse a outros tais informações? Segunda pergunta. O comentário fornece uma imagem negativa da pessoa? Terceira pergunta. Evidencia uma falha de caráter ou de atitudes? Quarta pergunta. Prejudica a reputação? Quinta pergunta. Avalie seu padrão de conversa.
Discuto como identifico a diferença entre o impróprio e o aceitável. Você acha que precisa melhorar nesta área? Conversem sobre a situação de cada um em relação à fofoca ou maledicência. Compartilhe e ore um pelos outros. Tarefa. Em todas as conversas que participar, observe. Se você foi leal, não falando mal de alguém ausente da roda, faça uma estrela em um papel. Faça um X, caso tenha falado mal de alguém. Faça um 0, caso outra pessoa tenha falado mal de alguém. Entregue sua folha com todos os X e estrelas na próxima semana para seu professor. Decore o versículo: irmãos, não faleis mal um dos outros. O que mais as Escrituras nos dizem? Irmãos, não vos queixeis um dos outros para não serdes julgados. Tiago 5:9. O que mais as Escrituras nos dizem? Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Tiago 5:9. Muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? Provérbios 26. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Romanos 13:10. Preza o próximo é alto de senso, mas o homem prudente, este se cala. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Provérbios 11:12 e 13. É fácil achar desculpas para falar mal de outros ou até difamá-los. Por outro lado, glorificamos a Cristo quando demonstramos graça e amizade verdadeira, sendo leais com as pessoas. Quando não for possível falar bem a respeito delas, não fale nada. A pessoa leal também evitará certos embaraços no dia do julgamento. Lucas 12:3 nos diz: porque tudo o que disseste às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseste aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Creio que aqui Jesus está nos dando um padrão. Dizer em particular somente que não nos importará caso seja repetido em público. Esta é uma verdade na qual devemos pensar. Em Tiago 3, de 9 a 12, diz o seguinte: com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só fonte procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Caso pode a fonte jorrar ao mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Agora, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Tão pouco fonte de água salgada pode dar água doce? Fofocar é o mesmo que jogar uma grande quantidade de sal na fonte de nosso interior. Isso prejudica o fluir da água doce e pura de nossos corações em direção aos outros. Tornamo-nos literalmente mais amargos quando nos focalizamos nas áreas negativas de outras pessoas. A lealdade ajuda-nos a sermos puros de coração. Ela torna-se uma bênção não só em nossas próprias vidas, como também na de outros. Não significa, porém, que não enxergaremos a parte negativa das outras pessoas, mas que tentaremos religar as pequenas coisas e ajudá-los com as significantes. Uma forma de cooperar é conversar pessoalmente sobre os problemas. Isso será tarefa para uma próxima lição. A dinâmica da semana é a seguinte: a gente convida o grupo para que durante toda a semana não falar nada de ninguém para ninguém e avalie o resultado. Verifique se isso vai fazer bem para vocês. A gente encerra aqui nossa aula e fazendo votos que vocês tirem bom proveito da aula de hoje. Desejamos a vocês um excelente domingo, uma semana abençoadíssima, tá? Beijos!